Mas se eu estivesse, talvez eu não decidisse dessa forma. Eu posso salvar muito mais vidas com 1,5 milhão. Não obstante, nós temos aí, todos os senhores sabem, uma quantidade substancial de decisões exatamente nesse sentido. Afinal de contas, as pessoas estão fazendo justiça. A pergunta é, justiça para quem? Pois bem, por que eu digo isso? A análise econômica do direito é muito preocupada com as consequências e com as decisões. Todos nós tomamos decisões todos os dias. É fato da vida tomar decisões. Não obstante, as decisões tomadas por juízes têm duas características marcantes e que as tornam extremamente preocupantes. A primeira característica que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: eu decido diariamente coisas da minha vida. Quem arca com as consequências das minhas decisões, normalmente, sou eu. Um juiz, por definição, toma decisões sobre a vida alheia. E, portanto, um juiz é capaz de afetar substancialmente o bem-estar de grandes parcelas da população. Este simples fato seria suficiente para dizer que as decisões judiciais merecem, exigem um grau de fundamentação, de explicação para a população muito maior do que qualquer outra decisão, sob o risco de serem chamadas de arbitrárias. Se não bastasse isso, as decisões judiciais têm uma outra característica. Elas são impostas à população por um ente que é monopolista do uso legítimo da força, vulgo Estado. O judiciário impõe as suas decisões. O que o judiciário faz não é o resultado de um acordo de livre vontade entre as partes. O que o judiciário faz é impor a sua vontade. E, portanto, eu tenho mais um motivo muito importante para exigir do judiciário que me explique detalhadamente do porquê está impondo aquela decisão aos seus jurisdicionados. Ok? Pois bem, dito isso, eu gosto sempre de chamar a atenção para o pessoal que gosta de filosofia da diferença entre a análise econômica do direito, enquanto ramo do direito, e outras correntes do pensamento jurídico. Por exemplo, a análise econômica do direito é claramente distinta do positivismo jurídico e do deontologismo jurídico. Por quê? O positivismo jurídico costuma dizer que as normas, as leis, são válidas apenas por terem sido adotadas pelo ente competente. Esse é o critério. É lei, foi aprovado pelo Congresso, está ok. E essa fundamentação é suficiente para o positivismo jurídico. O deontologismo jurídico, muito ligado a Kant, acha que as decisões e as ações têm valor por si mesmas. Então, algo é bom em si. Então, basta porque é aquilo. A análise econômica do direito, nesse sentido, está extremamente ligada à ética do consequencialismo, em que atos, decisões, corpos de decisão, burocracias e mesmo juízes e seus atos são medidos única e exclusivamente pelas consequências que geram e não simplesmente por serem juízes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta uma lei ter sido promulgada pelo Congresso, que não basta uma decisão ter sido tomada por um juiz. Isso não faz deles bom, não as torna boas. Todas precisam ser medidas contra o quê? Contra os seus efeitos sobre a sociedade. Isso é ética consequencialista. Então, dentro do arcabouço filosófico, é aí que a análise econômica do direito se encontra. Sendo um pouquinho mais claro e talvez um pouquinho mais duro, o que a análise econômica do direito quer é colocar um pouquinho de realismo e pragmatismo em discussões jurídicas estéreis, que em geral se utilizam de argumentos de autoridade para dizer o que é certo ou errado. Eu convido todos os senhores a chegarem em casa hoje, pegar o livro preferido de direito de vocês, não importa o autor,
abrir aleatoriamente numa página, de preferência no segundo terço, onde ele ainda não começou a colocar as próprias ideias, e veja que tipo de argumento ele usa. Muito provavelmente vai estar assim, fulaninho diz isso, e isso é muito bom porque fulaninho diz isso, e isso é muito bom porque fulaninho diz isso. Não se investigou se isso é verdade, não se investigou se essa construção lógica faz sentido, mesmo do ponto de vista da lógica formal. Você faz o quê? Fulaninho diz isso, fulaninho é uma autoridade. Quando eu estiver bem velho, se ninguém tiver me matado até lá, eu serei uma autoridade, porque eu sou velho. Então, é verdade. Essa é a lógica jurídica. A análise econômica do direito quer dar uma chacoalhadinha nisso. Quer que você diga expressamente quais são os seus pressupostos. Quer que diga expressamente o que você está dizendo que é e o que não é. E mais, que você seja disposto a provar empiricamente que o que você está dizendo é verdade ou não. Então, isso é, em geral, o que a análise econômica do direito se propõe. Pois bem, dito isso, trazendo para o caso concreto, como a análise jurídica do direito pode nos ajudar no dia a dia. Vocês que trabalham com ministros, desembargadores, juízes, ou vocês que são ministros, desembargadores, juízes. Simples. Nós já dissemos que, para que uma decisão judicial seja legítima, ela precisa estar muito bem fundamentada. Dado que nós vivemos num país de tradição civilista, via de regra, o grosso dessa legitimidade vem da aplicação da lei. Se um juiz aplica a lei, ele não está escolhendo o resultado. O seu representante eleito por você escolheu o resultado. Se você acha ruim, vai fazer palestra, vai fazer piquete, vai reclamar no Congresso. Não cabe ao juiz dizer o que é bom ou ruim. Isso cabe ao seu representante no Congresso. Em tese, essa é a fundamentação de um sistema civilista. Por que eu digo isso? Porque o artigo 1º da Constituição proclama em alto e bom som que nós somos um Estado democrático de direito. E isso significa que aqui, neste país, nesta república, quem manda é a lei. Não são grupos e também não são juízes. Um juiz não diz, ou não deveria dizer, de acordo com o artigo 1º da Constituição, o que é certo ou errado. Ele deveria aplicar a lei. Aí, essa é a hora em que o rapazinho lá do fundo levanta a mão e diz para mim, mas você é positivista. Não, não sou positivista, também não sou inocente. Eu sei, e já disse antes, que nossas normas carregam conceitos indeterminados, que as nossas normas são mal feitas. E também sei que juízes não concordam com o que eu digo, alguns deles. E acham que, para que justiça social seja feita, é necessário ir além do texto legal. Para todos eles, a análise econômica do direito é útil. Por quê? Porque, se isso é verdade, qual é a primeira coisa que um juiz deveria fazer ao tomar uma decisão num sistema civilista? A primeira etapa de todo o processo decisional deveria ser demonstrar fundamentadamente que o texto legal não dá uma resposta única ou que do contexto não há uma resposta preponderante. Ou seja, eu admito que o judiciário e os juízes têm um poder ou um papel jurídico político. Não sejamos inocentes e acreditemos que a lei dá a resposta para tudo. Não dá. Então, nessa primeira etapa, um juiz que vai escolher entre uma solução e outra, ele tem que provar, do ponto de vista da fundamentação, de que o sistema jurídico não dá uma resposta única ou uma resposta preponderante. Feito isso, ele então deve avançar para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? E é exatamente nessa etapa que a análise econômica do direito pode ser muito útil. Ele deve fazer exercícios de prognose.
Ele deve olhar borra de café. Prever o futuro. Você pode fazer isso olhando borra de café, olhando tripa de pombo, como os romanos faziam, ou você pode tentar utilizar o que nós temos de mais avançado em ciência social para tentar prever a reação das pessoas a uma determinada norma, a uma